seja bem-vindo a mais um podcast Next Level. No programa de hoje, um programa especial, um oferecimento da USBR e da Eagle Mental Health Disorders, onde nós vamos falar de um sistema que eu tive a oportunidade de conhecer na USBR e que, para mim, foi assim, muito inovador, e nós quisemos fazer um programa especial trazendo o pessoal da Eagle para a gente poder bater um papo, apresentar um pouquinho sobre esse conceito, sobre esse sistema e como ele vai ajudar os especialistas da área de saúde a tratar diversas pessoas. A gente vai explicar um pouquinho mais sobre esse sistema e sobre esse conceito aqui, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar, para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo de relevância para você, para sua empresa e para sua carreira. Hoje eu estou recebendo aqui o Marshall Garcia, que é o CEO da Ego, o Cláudio Tafla, que é o CEO da Ego, e o Ricardo Silva, que é o CFO, ou seja, o time Ego aqui para a gente poder falar sobre este sistema. Mais do que eu falar sobre o sistema, vou convidar para que eles falem. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês para apresentar esse sistema inovador que eu tenho certeza que vai revolucionar o mercado da saúde e as empresas. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Queria saber como é que nasceu esse sistema, esse conceito do Ego, o que é esse sistema e como ele ajuda os terapeutas, os profissionais da área da saúde a poder identificar. Melhor do que eu explicar, é melhor vocês falarem. Ok, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre a Ego. Ela começou, a ideia, na realidade, nasceu em 2015, quando, a partir do restabelecimento de uma parente próxima que eu tive, com depressão profunda, que a levou a risco de morte, e que, ao perceber que outras colegas na escola, colegas homens e mulheres, né, tinham o mesmo problema, o mesmo estigma, ela me desafiou a fazer alguma coisa para evitar que novos incidentes, autoflagelos e até mesmo suicídio acontecessem. A partir daí, comecei a estudar a matéria, fui desafiado pela minha filha para desenvolver alguma coisa, alguma solução que pudesse resolver esse problema. E a partir daí, até 2001, quando encontrei com Cláudio e demais sócios, foram só estudos e a idealização da solução. Então, ela nasceu de uma necessidade. E isso é bastante falado atualmente, né, que a inovação vem da necessidade, foi isso que nós fizemos. Então, estudamos o assunto e formulamos algo que fosse pouco invasivo, o mínimo possível, porque nessas condições de saúde mental, principalmente depressão grave, as pessoas não gostam de falar a respeito. Tivemos problemas na ocasião da saúde, né, da deterioração da saúde mental dessa parente nossa, que quando estava em crise e precisava, né, ser acolhida, não tinha horário, dia, né, de marcação com o psiquiatra, com o psicólogo, com o médico, e a coisa, então, agravava mais ainda, né? Então, o sistema precisava ser pouco invasivo, precisava ser eficiente e usar a tecnologia que já estivesse disponível naquela ocasião. E o device mais comum no mundo inteiro é o smartphone. Então, o que foi pensado imediatamente que fosse usado como a interface para averiguarmos o estado emocional daquela pessoa em tempo real. Então, a novidade veio daí, tá certo? Ou seja, o acompanhamento em tempo real
por um equipamento que já estivesse na mão de todos e que fosse pouco invasivo. Então, estudamos a questão da fotografia e capturando microexpressões faciais e separando nelas, identificando as 7 emoções formuladas por Paul Ekman como emoções universais. Basicamente foi isso que aconteceu. Daí para frente, muita tecnologia com empresas de gabarito técnico consagrados, o nosso parceiro de tecnologia é o SBR, tem larga experiência na área de software para a saúde, e é isso que a gente quer contar aqui para vocês hoje ao longo dessa nossa bate-papo. Que espetacular. E eu queria explorar um pouquinho justamente os desafios que se deram no desenvolvimento da tecnologia, né? Nós estamos falando de um conceito, o conceito do Paul Ekman, que hoje com o filme Divertidamente ficou amplamente conhecido, acho que deu luz a todo o conceito do Ekman, mas aí vem uma questão de você tirar uma imagem, a partir dessa imagem captar e transformar isso numa informação. Eu costumo dizer, você ter dados é uma situação, você transformar esses dados numa informação é uma outra história, para levar esses dados já meio que traduzidos para o terapeuta para ele interpretar. Como é que foi esse desafio tecnológico de conseguir transformar uma imagem em algo que fosse valioso para os terapeutas? É uma ótima questão, porque dada a história que o Marshall contou a respeito dos princípios da ego, a gente capturou a ideia e transformou a ideia em algo que pudesse trazer para todas as pessoas, nós que também já tivemos dentro da nossa família questões de depressão e tentativa de suicídio, tentar evitar situações como essas para todas as pessoas do convívio. Então, esse era a questão que mais nos preocupava e que mais nos chamava a atenção. E do outro lado, por eu ter sido médico de acompanhamento de sinistralidade, de operadoras de plano de saúde, identificar dentro dessa população uma camada enorme de pessoas que ou não tinham o diagnóstico bem estabelecido, ou que não tinham a conduta e a condução dos seus casos bem feito e bem acolhido no mercado, trazendo para o sistema uma carga enorme de preocupação, ansiedade, insucesso terapêutico. Então a gente juntou tudo isso numa solução que, em tempo real, poderia fornecer para esses profissionais de saúde condições de acompanharem seus pacientes, colaboradores, beneficiários em situações de estresse, mas que não aparecem, porque são pessoas que não querem contato, não querem responder chamadas, não querem entrar em contato com o sistema, e quando entram, encontram um sistema de saúde fechado para elas. Então a gente abriu uma porta através de um simples contato via smartphone para que elas possam tirar suas fotografias, essas fotografias serem transformadas em algoritmo, e esse algoritmo poder ser acompanhado pelo profissional de saúde do outro lado. Tiramos as barreiras de LGPD, ou seja, pedimos para esses usuários que autorizassem a gestão de suas informações por parte do profissional de saúde, e liberamos uma avenida de oportunidade, como você bem trouxe, de dados e informações para que esses profissionais de saúde possam gerenciar suas populações. Então, assim, a gente usou aquilo que é mais válido e mais aplicável e usável na população, que são os smartphones, e aí aqui tentar puxar até uma história. A gente teve recentemente a questão lá do Rio Grande do Sul, que as pessoas perderam tudo com inundações e tudo mais. A única coisa que elas carregaram consigo eram os smartphones. Então, vamos colocar nos smartphones a forma deles abrirem um portal para esse cuidado. Então, é isso que a gente quer passar. A gente não quer substituir ninguém. Existe a obrigatoriedade desse profissional de saúde interagir com o paciente, mas a gente quer dar uma camada de dados e informações para que ele possa cuidar dessas pessoas e acolher essas pessoas de uma forma mais eficiente. Algo que, para mim, é a grande beleza de tudo isso. Quando uma pessoa está passando por uma situação como essa, que já é difícil você fazer com que ela procure um profissional, porque
eu tenho situações na família onde a situação ela não sabe como expressar que ela está passando por uma situação. Ela não consegue explicar. E não porque ela não quer, porque realmente tem um vazio ali dentro que ela não consegue transmitir em palavras. E quando você senta na frente do profissional, o profissional tem aquela história, aquele momento para conseguir iniciar um processo de diagnóstico. E aí o sistema ele já traz algo que, uma vez que o acompanhamento inicia, você começa a mapear e você traz um volume de informação para o profissional para poder acertar a medicação, para conseguir intervir no momento necessário, quando realmente o sistema aponta isso. E como é que está sendo a aderência dos profissionais da área da saúde em relação a isso? Porque eu vejo que muitos profissionais, assim, a gente é early adopter numa tecnologia que nos ajuda pessoalmente. Quando vai para o trabalho, entra uma série de conceitos, aquilo que você aprendeu na faculdade, você tem um certo engessamento que é natural de todos os profissionais, você quer aplicar aquilo que está no livro. Como é que está sendo essa introdução desse sistema para os terapeutas, para os profissionais de saúde? Ótima pergunta, porque uma das grandes preocupações, né, da Ego, inclusive muito fiada na questão da tecnologia desenvolvida pela OSBR, é unir o aplicativo do beneficiário que tira as fotos com o painel de acompanhamento do profissional de saúde. Então, assim, em nenhum momento a gente oferece a jornada do paciente exclusiva. Ela é sempre via o profissional de saúde. Então, a gente coloca o paciente como sendo o maior beneficiário dessa atuação, mas sempre através da mão do profissional de saúde. Essa não exclusão do profissional de saúde faz com que a gente convide eles a utilizarem junto com a gente, a passarem a ser um melhor mecanismo de acompanhamento desses pacientes. Dessa forma, a gente inibe qualquer tipo de detrator por parte dos profissionais de saúde, inibe os detratores por parte dos beneficiários, porque eles já têm o contato agora aberto com o profissional de saúde, inclusive através de um botão de pânico, se houver necessidade, porque o profissional de saúde mensura 3 coisas: se o paciente está tirando ou não as fotos com a periodicidade que foi marcada, se ele tem as curvas de acompanhamento das emoções dentro do padrão que a gente gostaria que ele estivesse, e num terceiro caso, se ele está muito mal ou ele precisa de algum contato com o profissional de saúde, ele aperta o botão de pânico, esse botão de pânico abre um portal para que eles possam se comunicar. Então, assim, a gente acaba sendo secundário a esse relacionamento do profissional de saúde com o paciente para que eles casem. A gente só está pavimentando a estrada para que eles possam. Então, o nível, respondendo de forma assertiva a sua pergunta, não tem como eles não gostarem, porque a gente não traz para nós a responsabilidade. A gente devolve para eles a responsabilidade do bom cuidado, da boa atenção. Que espetacular. É importante acrescentar aí que antes da Ego, o paciente ou o usuário tinha o seu diagnóstico, né, formulado, dado pelo psicólogo ou pelo psiquiatra, avaliado através de escalas conhecidas aí, no mundo todo, aceitas universalmente, né? Mas depois disso dependia de consultas presenciais novamente e normalmente ou não encontram agenda para o médico na hora né, que aparece uma situação mais grave, ou simplesmente também porque não quer, se sente, quer ficar quietinho, como o Cláudio falou. Agora não, o profissional de saúde consegue acompanhar à distância e em tempo real, de onde ele estiver no mundo, a situação daquele usuário, daquele paciente, podendo realmente acolhê-lo. E do lado do usuário, ele também se sente agora acolhido, porque ele sabe que ele está tendo um acompanhamento, mesmo sem falar nada. Márcio, Cláudio e Ricardo, tem algo intangível para mim que é fenomenal. Porque, assim, normalmente num processo, quando você vai fazer terapia, e eu já fiz muita terapia, é sempre do paciente para o terapeuta, né? Então, assim, eu tenho os agendamentos e eu tenho que ir. Então, eu tenho que estar ali, assim, ou alguém na minha orelha falando, olha, você tem terapia para fazer, tal. E vocês estão trazendo algo que, assim,
se eu estou sendo monitorado, eu tenho a sensação que tem alguém do meu lado. Eu não posso errar. Se eu tenho um botão de pânico e eu vou fazer ali uma reunião com o meu terapeuta ali na hora, eu sinto que eu estou 100% amparado. Esse é um efeito que foi considerado por vocês no momento da concepção, ou foi algo que é o intangível de projetos que a gente percebe? Porque para mim o valioso é isso, sabe? Da pessoa sentir que tem alguém do lado dela, que está dentro do aparelho, que está dentro da mão dela, e que assim é algo que eu achei assim espetacular. Como é que isso se deu, esse intangível? Isso que você traz é bem dentro do tripé que a gente construiu a Ego, né? A falta de acolhimento que os pacientes sentem no sistema de saúde, e não só no Brasil, e não só no público, no privado, né? Essas pessoas, elas não se encontram da forma como o sistema oferece cuidado para elas. Então, elas não se sentem acolhidas nesse mercado. Segundo, um subdiagnóstico, porque tem muitas pessoas que precisam de acompanhamento com psicanálise ou com outras terapias, outras formas de terapia, e não encontram esse formato do jeito que elas querem ser atendidas, né? Elas encontram modelos que são ofertados para elas do outro lado. E por último, a coisa que você falou na primeira pergunta, hoje cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo têm algum tipo de transtorno mental, em menor grau, em maior grau. Como é que a gente consegue, de uma forma massificada, entregar esse cuidado para todo mundo sem ofender a relação profissional de saúde paciente? É ofertando apenas um portal onde essa captura de dados e informações vai nutrir esse relacionamento, essa jornada, naquele momento em que eles não estão presentes. Porque quando eles estão presentes, como o Marshall disse, no momento em que o paciente está em consulta com um psicólogo, um psiquiatra, um gestor de saúde, eles se resolvem ali. Só que aí depois esse paciente tem um reagendamento depois de uma semana, 15 dias e um mês, e ninguém sabe o que acontece com ele nesse período. Exatamente. Aí ele volta na consulta, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem, mas eu não sei o que aconteceu durante esses 30 dias. Perfeito. Agora eu entrego para eles, através da Ego, sem substituir nada, eu só estou adicionando uma camada de dados e informações para que eles possam ter uma relação mais estreita. Olha, eu estou vendo que não está tudo bem. Sim. Tem aqui alguma coisa no sentido do medo, da tristeza, da angústia, que a gente pode trabalhar melhor. E isso não precisa ser informado pelo paciente, porque é bem isso que você falou. Às vezes o paciente não sabe comunicar isso. Mas o profissional de saúde, se ele tiver essa informação, ele sabe como interagir e tirar isso do paciente para trabalhar melhor. A gente não vai substituir isso aí nunca, né? A gente só vai dar condições para que eles façam esse relacionamento. Não, isso você está trazendo é perfeito. E fora que tem o contexto, que assim, tem muitas pessoas que acabam mais engessadas, acabam achando que isso não existe e desencorajando a pessoa de continuar um tratamento. Né? Então, esse hiato que existe entre aquela consulta que ela sai maravilhada, e normalmente muitas pessoas falam, nossa, o quanto eu saio bem, e tem muita coisa que acontece ao redor, tanto que muitos profissionais têm que chamar as pessoas da família para conversar, para poder apoiar no tratamento. Né? E o sistema ele minimiza isso uma vez que a pessoa se sente acolhida e acompanhada, uma vez que ela tem aquela periodicidade Sim. de fotos, ou seja, é um sistema que você consegue prever e, quiçá, predizer o que vai acontecer ali, né? E salvar muitas vidas, né? Nesse ponto que você traz, até uma questão de medicamentos, né? Porque a gente está falando muito da psicologia, mas existe a psiquiatria envolvida também, né? E muitas prescrições para determinados pacientes. A gente estuda muito, aí, com base nos documentos todos e nos papers que são disponibilizados, de uma questão de vale-pico, que eu acho que cabe aqui a gente explicar. Quando a gente prescreve algum medicamento para qualquer patologia para um paciente, a gente entende que aquele paciente segue a normalidade da prescrição. Então, vou prescrever um medicamento de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, e ele, durante esse período, estará coberto sob efeito do medicamento. Só que cada pessoa tem uma reação de acordo com o medicamento que é prescrito. E, às vezes, para mim é 6 horas, mas para você é 7 horas ou é 5 horas. Se for 5 horas, você vai estar 1 hora desprotegido.
Então eu preciso reorganizar a sua tomada de medicamentos para que ele cubra você e que te proteja durante esse período. A única forma de eu conseguir ver isso em loco é acompanhando essas fotos que a gente vai tirar com a periodicidade que o médico vai prescrever as fotografias. Do mesmo jeito que ele prescreve o medicamento, ele vai começar a acompanhar também a prescrição das fotos. Eu estou te passando um remédio de 6 horas, então eu quero que você tire fotos a cada 6 horas para que eu possa acompanhar as duas coisas e verificar se realmente você está protegido. Está sendo acompanhado pelo medicamento que eu estou te prescrevendo. É uma camada a mais de segurança para esses profissionais. Isso é perfeito. Eu, como bariátrico, sei que agora o nível de absorção de medicamentos ela é outra. Então, assim, os médicos vão testando ali nível de vitamina, a necessidade da vitamina B12 que pode deprimir, pode levar a uma depressão, que é um dos riscos que se tem. Então, assim, realmente o sistema para a psiquiatria associado ao medicamento vai trazer, assim, um volume de informação para o profissional que deixa muito mais seguro até para a tomada de decisão na prescrição, que a gente sabe que pessoa a pessoa responde diferente, né? Então, e voltando, só para complementar um ponto extremamente importante da LGPD, do sigilo, etc., é que nenhuma foto fica guardada nem no smartphone, nem no painel do médico, tá bem? Isso é importantíssimo esclarecer. A foto é feita, escaneada, transformada em algoritmo, em pontos, depois curvas, e é descartada imediatamente, tá bem? E aí fica difícil, inclusive, o falseamento também, tá bom? Porque existem microexpressões involuntárias que definem uma emoção. Sim. Então não adianta tentar forçar um sorriso. Né, não, tem que ser um bom ator, né? Tem que ser um bom ator para você conseguir mexer a musculatura, para você conseguir, né? Até o sorriso de Duchamp, né? Que é um dos conceitos do ECMO, você pode sorrir, não significa que você está feliz. Exatamente. Que espetacular, cara, espetacular. E ainda eu queria explorar um pouquinho tecnologicamente, ou seja, a foto ela não fica guardada, vem para o profissional, e o que o profissional recebe ali via sistema para ele fazer essa tomada de decisão? Tá, ele recebe as curvas de todas as 7 emoções formuladas por ECMO. Então, por isso, a solução também se aplica a clima organizacional, a medir a felicidade de determinadas áreas da empresa, da indústria. Do outro lado, né, evitar que aquela pessoa que não esteja bem naquele dia faça algum tipo de atividade que a leve a risco, né, de acidente de trabalho. Se aplica na indústria, na logística, por exemplo, né, motorista de caminhão está com medo porque tem um assaltante talvez ameaçando, ou ele está cansado, e assim sucessivamente. Então, essa questão da tecnologia, e ainda complementando o seguinte, nós planejamos, né, e projetamos o sistema para fazer fotos também em segundo plano. Aí ficaria ainda mais realístico, né, cada uma dessas análises, tá? Mas ainda precisamos de permissão da própria Apple, da própria Samsung, né, para fazer isso em segundo plano. Então, estamos fazendo fotos com o conhecimento explícito do usuário, tá? Mas em pouco tempo nós vamos conseguir fazê-la em segundo plano. Então, o que o médico verifica e acompanha são essas curvas das emoções e um índice distímico que nós desenvolvemos. Isso é desenvolvimento único, inédito, já no INPI também, que faz o acompanhamento no tempo, o cálculo da curva no tempo, porque um estado emocional não é um ponto específico, né? Não é um momento específico, mas quanto tempo ele prevalece naquela determinada situação. Então, esse índice é um desenvolvimento da EGO e é inédito aí. Tá bem? E nesse trabalho, junto com a OSBR, o que a gente disponibiliza para os profissionais de saúde do lado do profissional de saúde, um pequeno prontuário
não dá para falar um prontuário eletrônico, porque ele não atende a todas as demandas, mas um pequeno prontuário que viabiliza o profissional de saúde, ao ser acessado por esse paciente, ter as informações básicas para poder interagir com ele. Então, no botão de pânico ou na não tirada de fotografias consecutivas ou na alteração da curva, o profissional de saúde ele é de forma passiva informado de que o paciente não está bem, por qualquer um desses 3 motivos, e entra em contato com ele. E ao entrar em contato, quer seja no transporte, porque ele também pode estar num smartphone, ele vai ter as informações básicas para poder interagir com esse paciente. É o fulano de tal, que tem o plano tal, que fez determinados exames, que fez determinadas tomadas de medicamento, eu sei quem é para poder interagir com ele e tomar uma conduta frente àquele paciente. Porque nós, profissionais de saúde, temos uma certa dificuldade. Hoje, com todos esses devices, né, nós somos poliabordados pelos pacientes e muitas vezes não é por falta de apreço, mas assim, muitos pacientes entram em contato com a gente e eu preciso ter um mínimo de informação para poder interagir com ele. Então, a gente fornece isso através do prontuário que foi desenvolvido pela OSBR. E aqui é importante, né, até haver esse certo distanciamento, porque muitas vezes, né, o paciente naquela necessidade acaba criando uma situação para poder um medicamento que precisa ou ela sente que tem necessidade de aumento de medicamento. Então, realmente é muito complicado para um profissional ter essa porta aberta para o momento em que o paciente quiser. A gente sabe, é diferente que as pessoas querem do que elas precisam, né? Existe uma diferença muito grande. E eu queria explorar um pouquinho, até que o Marshall colocou aqui, que é muito importante. Eu sou Head Global de Supply Chain, numa multinacional, e eu vejo quanto é importante, quantas empresas estão tratando esse tema. Recentemente eu estive no HR Leadership Summit, e o assunto que mais foi tratado foi felicidade no trabalho e como evitar as doenças que são burnout, dentre outras, que têm afastado profissionais, que têm deixado equipes saturadas porque esse profissional está fora e aí o profissional tem que compensar e você também tem que cuidar desses profissionais. Hoje ele está focado e direcionado para os profissionais de saúde, mas como vocês veem isso? Porque o Brasil, tanto que neste evento eles falaram, o Brasil é o segundo maior país com índice de ansiedade no mundo. A ansiedade ela pode desencadear o que a gente está falando aqui de depressão e dentre outras coisas. Como é que vocês enxergam a aplicação disso para as empresas? Porque para mim, assim, agora que tem Chief Happiness Officer e tudo mais, eu acredito que seja uma aplicação que as empresas precisam urgentemente aplicar nos seus devices, já que ela fornece o celular corporativo e já está protegida nas questões de LGPD. Como é que vocês enxergam isso para as empresas? Não, e não é só isso. Os planos de saúde hoje, que são oferecidos também pelas empresas, eles oferecem aplicativos para que essas pessoas interajam com eles. Então, assim, o caminho já está meio sedimentado. A gente só precisa encontrar o bom uso da ego. Isso é uma coisa que a gente é muito criterioso. E os custos globais... Os custos globais hoje é de $1 trilhão de relacionado a transtornos mentais no mundo. $1 trilhão. $1 trilhão. É uma avenida de recursos, muitas vezes desperdiçados, porque o sistema não está preparado para atender e acolher essas pessoas. Outra estatística interessante que a gente achou, a gente não tem do Brasil, mas na Europa, até 45 dias no ano a pessoa se ausenta do trabalho por questão de transtorno mental. Então, qualquer conta rápida aí, de centenas ou milhares de funcionários, estamos falando de bilhões de dólares do ano também de improdutividade, né? Ou seja... Não, e tem toda uma avenida de uso. Você perguntou para a gente como é que o mundo corporativo entende e pode incorporar essa solução. Alguns prospects nossos sugerem a utilização no assessment inicial, né? Na pesquisa de introdução desse beneficiário dentro da empresa, porque como o Marshall bem trouxe, alguns desses beneficiários podem eventualmente se expor a atividades de risco, que podem comprometer toda a logística e toda a infraestrutura. Planos de saúde estão interessados em reduzir a sobrecarga de utilização sem muita finalidade, né? São os desfechos
não esperados em termos de saúde. Isso a gente consegue interagir diretamente a partir do momento que a gente dá uma camada de cuidado e atenção para essas pessoas não irem a pronto-socorros de forma involuntária, não buscarem atendimentos porque acham, como você bem disse, que precisam de determinada coisa, sem saber muito bem utilizar os planos. E numa última esfera, é trazer aquilo que a gente já tem alguns clientes utilizando, aferição de clima organizacional. Depois da pandemia, isso virou uma necessidade dentro das empresas, né? As pessoas foram para o home office e agora estão numa potencial volta, ou ainda estão naquele limbo, sem saber se voltam ou não voltam. Como é que você consegue acompanhar esses colaboradores fora do ambiente de trabalho? Como é que você consegue acompanhar os dependentes que impactam tanto na produtividade desse colaborador? Como é que as estruturas de RH, de recursos humanos, do gestor de felicidade dentro da empresa consegue mensurar de forma prática o trabalho dele? Porque tem um lado intangível e subjetivo, mas todo mundo concorda que se você tiver uma população mais saudável e feliz, provavelmente ela vai ser mais produtiva. E em sendo mais produtiva, todos esses números que a gente está trazendo aqui, eles acabam se acomodando. Não, perfeito. E pessoal, não é que o plano de saúde ele quer vetar tudo, não, tá? É uma questão, a minha família, parte da minha esposa é da área da saúde. É uma questão de capacidade. Não é uma questão de assim, eu não quero fazer porque eu não sou bonzinho ou porque eu não quero te ajudar. Cara, no Covid a gente percebeu que o problema é capacidade, é infraestrutura, principalmente em cidades mais afastadas do Brasil. A gente está em São Paulo, que a gente sabe que tem muitos hospitais, né? Muita coisa acontece aqui, mas o quanto realmente precisa ter esse tratamento prévio para que as pessoas evitem ir para o hospital, evitem saturar o sistema de saúde para ter o sistema mais livre para tratar casos mais agudos, mais crônicos. Existem mais, estudos, né? aqui vai do meu lado médico, né? Existem estudos que mostram que o lugar mais provável para você morrer é um hospital. Sim. Então, assim, teoricamente, se você não tem nada, ou se você não tem algo que requeira algum cuidado hospitalar, lá é o pior lugar para você ir, né? Então, as pessoas precisam entender que esse processo de deshospitalização passa por um bom entendimento da sua saúde mental. Porque, às vezes, a ansiedade e a depressão conduzem pessoas de uma forma mais frequente a locais errados para atendimento, né? Eu trabalhei em pronto-socorro durante muito tempo. Eu falo como o outro lado da moeda, né? De um médico que recebia pacientes que não deveriam estar ali, que deveriam ser acompanhados em outro ambiente, porque o hospital não é o melhor lugar para essas pessoas. Então, assim, as pessoas entenderem que, ao serem bem acompanhadas e acolhidas, elas vão ter um bom direcionamento dentro da saúde. Bacana. E dentro de todo esse trabalho que vocês já estão executando, eu quero que vocês tragam um pouco do resultado que vocês já estão tendo na aplicação do sistema. Depois eu queria falar do go-to-market. Como é que foi realmente transformar isso em tecnologia, onde veio a SBR, que comprou o desafio para colocar todo esse conceito em um sistema, e como é que isso se deu para o mercado. Mas eu queria explorar um pouquinho os testes, todo esse MVP que vocês criaram, como é que foi para o mercado e o resultado que vocês tiveram. Dentro da nossa jornada, nós, depois de toda essa história tão rica e bonita que o Marshall trouxe, nós entramos em final de 2021, 2022 para tentar sedimentar esse MVP e investimos recursos próprios, né, nós todos, para que a gente pudesse ir para uma nova etapa de testes e validação. Nessa jornada, a gente encontrou um grande parceiro que também aportou recursos para desenvolvimento da parte tecnológica e quase que esgotou as necessidades tecnológicas que a gente tinha. Então, aqui agradecer mais uma vez ao SBR pelo grande apoio. E o que a gente fez, em que fase a gente está atualmente? A gente conseguiu, através de várias premiações, a porta para testar nossa ferramenta, não no sentido de validá-la, mas no sentido de testá-la mesmo em prática, em campo prático, versus outras tecnologias que são utilizadas. Então,
nós ganhamos um prêmio junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da USP, onde nós estamos, de forma paralela a outros questionários, testando e validando nossa ferramenta, porque ela tem mais fácil usabilidade, porque ela é teoricamente mais permeável a essa população, e a gente pode substituir coisas que são feitas hoje, ainda no modelo questionário, no modelo perguntas e respostas, que eventualmente podem ser disfarçadas. A gente ganhou prêmios junto ao Sebrae, junto ao CISME, junto a MDIC. Sim, temos várias premiações, né? E assim, não foram premiações secundárias, foram premiações de primeiro lugar mesmo, dada a expressão que a gente trouxe em relação a essa tecnologia associada a um propósito, né? Porque nós entramos, depois dessa fase que o Marshall contou, nós entramos pelo propósito de que todas as pessoas tenham acesso a essa tecnologia. Por quê? Não queremos que pessoas passem pela mesma coisa que nossos familiares passaram. E se a gente puder abrir essa porta para que pessoas que estejam nesse momento tendo algum tipo de problema dentro da saúde mental possam se engajar através dessa ferramenta junto aos seus profissionais, nossa missão já estará cumprida. Então, inclusive, a gente convida essas pessoas que queiram conhecer, porque nosso propósito é muito grande. E podem contar comigo que eu vou levar essa mensagem para toda a minha rede de relacionamento, precisar entrar em empresas, conexões, e caso você que está assistindo aqui queira entender como levar isso para dentro da sua empresa, como trabalhar isso, pode entrar em contato comigo, eu faço essa ponte, porque é algo que realmente, quando eu vi isso acontecendo dentro da USBR, eu falei, cara, isso é algo que vai ajudar muito as pessoas, muitas empresas. Eu falo que como líder, a gente conversa com o nosso time e a gente tenta, poxa, a pessoa falou alguma coisa diferente, ela está num ânimo diferente. Eu como líder, eu comecei os estudos sobre pessoas há alguns anos atrás, fui estudar microexpressões justamente para tentar aplicar a liderança humanizada, que é o que eu prego hoje dentro do meu exercício de liderança, e para isso você precisa falar com as pessoas. E quando você tem um sistema que ele pode auxiliar, não necessariamente o líder vai estar recebendo um relatório, fazendo esse diagnóstico, mas quando você tem uma empresa monitorando e dizendo, olha, existe uma tendência naquela equipe de algo que não está legal, eu consigo reduzir turnover, eu consigo melhorar a produtividade, eu consigo assim trabalhar com muito mais tranquilidade, sabendo que as pessoas estão bem. Isso que você traz é muito importante, porque assim, a princípio a gente traz aqui o uso na relação profissional de saúde-paciente, mas tem todo um lado corporativo de utilização que gera relatórios gerenciais, tudo preservado dentro da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, não identificando pessoas, mas de forma gerencial, sinalizando quais setores da empresa precisam de mais cuidado e mais atenção. Porque é isso que a gente quer sinalizar. Então, olha, dentro desse setor existe algum problema, quer seja assédio, quer seja problema de descumprimento de metas e de atingimento de metas, e isso às vezes pode ser individual ou pode ser do setor. Então, a forma de um gestor conseguir identificar isso é de uma forma gerencial identificar, olha, aqui eu tinha uma meta e estou descolado da meta, provavelmente por questões aí que eu não consegui ainda tocar, mas eu sei qual é o caminho. Espetacular. Eu queria trazer um ponto que ele é, para mim, né, um ponto importante, né, que vocês, olhando pelo lado da empresa, tá? O sistema parece muito simples. Tirou a foto, gerou um relatório, você vai receber. O quanto é complexo para um terapeuta ou para uma empresa implementar um nível de projeto desse? Por que eu falo? Um projeto desse dentro de uma multinacional, né, você vai precisar de investimentos, vai precisar de uma série de coisas, vender o projeto lá dentro e tudo mais. Mas a gente sabe o quão complexo é, e o pessoal da OSBR sabe de você implementar um projeto dentro de uma organização. Eu queria trazer isso, o quanto é complexo conseguir implementar um projeto desse dentro de uma organização. É extremamente simples. Nós desenhamos o sistema para ser amigável.
o que está por trás é muito complexo. Tem muita tecnologia, muito algoritmo, muita matemática, e isso nós fizemos o nosso dever, né, nesse período todo, para que ele fosse simples, tá? Além de simples de implementar, rápido, ele também custa muito pouco. Isso tem para uma mim, vantagem. isso para mim é Tem uma genial. vantagem nisso tudo, porque assim, o Marshall, é engraçado como a gente responde semelhante, porque a visão é semelhante. Do lado do profissional de saúde, ele também é simples. Por quê? Eu não estou mexendo no acompanhamento dele. Eu simplesmente dou mais dados e informações. Se ele quiser utilizar, se ele quiser integrar todos esses dados e informações ao prontuário para ter mais dados, para poder interferir na conduta do paciente, ele pode. Mas se ele não conseguir, se ele não quiser, se ele não estiver ele voltado para isso, a gente não interfere no que ele já faz. A intenção é justamente oferecer uma camada para que ele possa fazer melhor o que ele faz. Mas de forma alguma isso vai interferir para piorar o que ele já faz, porque a gente não interfere nisso. Eu acho que aí que tá a beleza, né? É simples, mas não é simplório, né? Ele tem aquela composição de exames que você vai fazendo, que a partir de todos eles você vai ter um diagnóstico, né? Não vai ser simplesmente ele que vai... ele pode ser um baita de um guia, mas ele associado a outras coisas se transforma a forma como ele está lidando com o paciente, o quanto ele vai conseguir acelerar o processo de melhora, que no final do dia reduzir os números de suicídio, reduzir os números da depressão, reduzir os números de ansiedade e, consequentemente, vai beneficiar as empresas e vai beneficiar tudo isso. E a gente está indo para o final, passa rápido, mas eu queria explorar um pouquinho desses testes que vocês fizeram, de todos esses prêmios. Qual o impacto da família, de uma pessoa que está sendo acompanhada? Vocês têm esse feedback? Vocês têm essa informação de como, para quem está ali, porque a família ela fica angustiada quando você tem alguém, porque ela quer ajudar, né? E ajudar de todas as formas, às vezes acaba mais atrapalhando do que ajudando. Mas como é que foi o contexto envolvido a partir do momento que as pessoas começaram a aplicar esse sistema? Eu acho que tem um lado família mais ampla, porque os colaboradores de empresa passam mais tempo dentro da empresa do que junto com as suas famílias, então se transformam em segundas famílias, mas tem um lado familiar, núcleo familiar mesmo, né? A gente, quando a gente vivencia isso dentro da família, a gente passa a perceber que a gente pode dar todo o amparo, a gente pode dar todo o cuidado, a gente pode dar todas as ferramentas, mas a gente não pode ser a pessoa, a gente não pode se colocar na pessoa. Ela tem que fazer o caminho dela. É de dentro para fora, né? Exatamente. E quando a gente abre essa porta para viabilizar esse caminho, é quase como a gente estivesse abrindo um portal de cuidado. E esse portal de cuidado, pelo menos eu trato, né? Eu como liderança médica, liderança técnica, científica do negócio, eu trato como se eu estivesse tratando minha filha, como se eu estivesse tratando meu filho. Porque essas pessoas que vão utilizar em prol da sua saúde. Quer seja no ambiente familiar, do núcleo familiar, quer seja no ambiente corporativo, mas que também são famílias. Então, a gente não consegue separar muito bem essas coisas. As empresas que têm utilizado a nossa solução como ferramenta para melhorar a qualidade de vida, a felicidade e a saúde dessas pessoas, também não mede dessa forma. Eles medem como se fossem famílias. Uma empresa que está utilizando para melhorar o clima organizacional, ela não quer impor nada a ninguém. Ela quer somente fazer com que esses colaboradores tragam para a empresa o melhor da produtividade. Como é que eles vão fazer isso? Sendo pessoas melhores, se sentindo melhores. A empresa que utiliza para medir o impacto do uso da ketamina no tratamento desses pacientes, ela também quer mensurar se aquele paciente está melhor do que como ele entrou. A clínica de psicologia que utiliza está querendo mensurar se os seus pacientes, através do cuidado, estão melhorando. Ou seja, são pessoas, são famílias que estão utilizando. Então, para a gente fica difícil dissociar o uso individual, familiar, do uso corporativo. São grandes famílias. A gente tem uma outra coisa também, a gente vive nessa era das redes sociais, né?
que podem ser tão boas, estamos aqui num exemplo de bom uso, mas que também, infelizmente, trouxe vários problemas para as famílias, tudo mais, excesso de telas, tudo mais, né? Então, eu também sou pai e também tive uma questão na família. Acho que é uma maneira de deixar nós, família, um pouco mais no centro, de estar, como vou dizer, mais ativo e menos passivo. Porque quantos casos a gente não viu, infelizmente, suicídios, que a pessoa tirou uma foto alegre numa festa dias antes e tudo mais. Um exemplo prático do Chester, do Linkin Park, que antes de ele se suicidar, ele estava numa foto no melhor momento, que parecia estar no melhor momento. A Valesca do vôlei também. Então, assim, por isso que acho que a grande sacada do nosso produto foi essa questão desse aparelhinho que está com a gente o tempo todo, né? De tentar usá-lo, especialmente quando a gente finalmente conseguir em segundo plano. Pensa, filho de qualquer um, conseguir tirar foto a hora que ele está vendo alguma coisa indevida numa rede social, você conseguir ter um alerta para isso. Acho que essa assim, essa é uma coisa que não vai mudar. A gente pode até tentar diminuir o tempo de tela, mas eu acho que é algo que é muito difícil de você conseguir a partir do momento que, inclusive os bancos, você não consegue fazer nada se você não tiver um aplicativo. Ou seja, cada vez mais as empresas querem te manter dentro desse aparelhinho. Ou seja, você ter algo que ele não só vai... Porque evitar que a pessoa use vai ser impossível, mas você avaliar o impacto da utilização, o quanto isso está te afetando, isso é uma coisa que... Usar para o bem e não para o mal. Você hoje já faz transações bancárias aí dentro, você já se desloca aí dentro, você já come, né, pede comida lá dentro. A gente vislumbra que você também vai poder se cuidar como pessoa lá dentro através, não morando lá dentro, mas através dessa ferramenta. Espetacular. E, bom, estamos indo para o final. Antes de fechar, o Marshall começou falando dessa sua história, desse desafio que a sua filha te propôs, e aí tudo isso se transcorreu, e aí você tem um produto, e como é que foi isso, você sentar com a sua filha e falar, tá acontecendo? É sempre emocionante, né? Ela participa, ela é sócia na empresa, acabou de se formar na Universidade de Tel Aviv, em psicologia. Então, é uma felicidade muito grande. Ela realmente percebeu que a idealização dela, tanto tempo atrás, se transformou na realidade, né? E para nós é muito bom, é muito enriquecedor, é muito emocionante. É uma filha fantástica que está vendo a realização dela sendo completado. Espetacular. Muito bom. E antes de encerrar, eu queria que vocês me trouxessem como as empresas podem implementar esse sistema, o que elas precisam para implementar esse sistema, para que elas possam já começar a trabalhar e se beneficiar de todo esse conhecimento com tecnologia aplicada. Do lado das empresas, eu acho que elas já estão preparadas, né, porque é quase como se fosse entrar num plano de saúde. A gente pode fazer todo o cadastro dessas pessoas dentro da Ego, desses titulares e dos dependentes, através do upload. Ou seja, ninguém precisa ficar preenchendo. A única fase que a gente precisa é do opt-in, né, da liberação do uso para que a gente possa fazer a gestão dessas pessoas. Então precisa de uma liberação delas, mas não precisa preencher cadastro, ou seja, é muito simples para as empresas que se interessarem. E empresas, desde uma microempresa, né, de 2, 3 pessoas, até grandes empresas aí com 100 mil, 150 mil pessoas, o processo é tão transparente e tão simples quanto isso. Eu acho que assim, caberia ao Marshall falar a questão de como a gente armazena os dados dessas empresas, porque isso é importante. Uma preocupação de redundância, de segurança, né? Então, hoje nós usamos o serviço na nuvem da Azure, da Microsoft, e é extremamente seguro, e cada um deles tem, né, cada um desses clientes está absolutamente segregado dentro das instâncias dos servidores. Então, isso é absolutamente tranquilo também. E como entrar em contato, né, nós temos nosso site,
nós temos na página no LinkedIn, e basta entrar em contato que a gente faz uma apresentação. Se for necessário um teste, um POC, estamos abertos para o mercado. Como é uma questão de propósito, quem quiser, e acho que assim, abrir aqui, a gente não tinha combinado isso, mas quem quiser, que escute aí o canal, que esteja em contato com o canal, entre em contato com você, e através de você a gente vai disponibilizar POCs gratuitas. Maravilha, tá? já podem me considerar embaixador. Ótimo. Você vê os livros ali, Agilidade Emocional, Felicidade dá Lucro, Terapia Cognitivo-Comportamental, que é algo que realmente eu sou apaixonado, e conseguir levar essa mensagem, eu acho que é humanitário isso, ajudar as pessoas, salvar as pessoas. Eu acho que esse é o propósito de que cada um de nós viemos para a Terra, que é colocar os nossos dons para ajudar o próximo. Né? Então acho que isso é a grande beleza do que vocês estão fazendo, e quando eu vejo algo assim, vocês podem me considerar o embaixador de vocês. Quem eu puder conectar da minha rede de relacionamento, todos os dados da Ego e da USBR estarão aqui na descrição, mas você pode entrar em contato comigo no LinkedIn, que eu pessoalmente vou conectar vocês. Se quiserem testar, principalmente quem trabalha em RH, gestores que querem fazer esse teste, eu faço essa ponte para que vocês possam ter acesso a essa metodologia, e acho que os executivos é isso, precisa se juntar para que a gente consiga salvar vidas. Eu acho que isso é o mais importante. Cláudio, Marshall, Ricardo, muito obrigado pelo tempo de vocês, por vocês estarem aqui para poder apresentar o sistema, e vamos levar essa mensagem para cada vez mais pessoas. Vamos fazer juntos um mundo melhor e mais feliz, é isso que a gente fala. Amém, é isso aí. E muito obrigado a você que nos acompanha. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. E principalmente, pega esse programa e manda para o amigo, manda para o executivo, manda para o RH da sua empresa. Isso vai ajudar a salvar cada vez mais pessoas, para que esse mundo já está tão difícil, né, pessoal? Vamos transformar esse mundo num mundo melhor. Até o próximo podcast Next Level.